A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda EBD online. Então, antes da gente começar, eu preciso que você pegue a sua revistinha, pegue um caderno, uma caneta e a sua Bíblia para a gente começar. Se você tem a revistinha do Saber Mais dos Juniores, essa aqui, ó, Vida Cristã, prepara ela aí na lição 8 que a gente já vai começar a nossa aula, tá? Antes de iniciarmos, vamos falar com Deus. Vamos lá. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais uma manhã na tua presença. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor possa, ó Deus, conduzir, ó Pai, esta EBD e que o Senhor possa entrar, ó Deus, no coração de cada criança, cada pai que esteja acompanhando e principalmente, ó Deus, nos trazer o aprendizado, Jesus. Pai, que eu possa aprender primeiro para passar para eles e que nós possamos exercer todos os aprendizados que nós tivemos hoje, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, em teu santo nome. Amém. Muito bem, pessoal. Então, se você já preparou sua revistinha, abre ela na lição 8, porque hoje a gente vai falar de uma coisa super legal. É quase uma continuidade daquilo que nós falamos da semana passada. Semana passada nós aprendemos um pouco sobre caridade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre serviço cristão, um chamado para todos. Antes da gente começar, vamos abrir a Bíblia? Vamos lá. Abre a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia, hein? Ó, no 3 eu quero que vocês leiam junto comigo, tá bom? Peraí que eu fechei aqui. 1 Pedro. É bom que eu já dou até um tempo pra quem não abriu aí. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Certinho, vamos lá. 1, 2, 3. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui na revistinha a gente tem uma versão mais simplificada. Eu vou ler ela para vocês, tá? Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de dom, dons espirituais e dons que Deus nos dá para exercer profissionalmente e principalmente dons para exercer na casa do Senhor, tá? Antes da gente falar um pouquinho mais de como exercer esse dom e como tentar descobrir esse dom, eu quero explicar uma coisa para vocês. Esse dom, essa vocação que Deus nos dá, porque todos nós temos, tá? Ela é para alimentar a nossa maturidade espiritual. Claro que também entre outros para alimentar a nossa maturidade espiritual está entre eles a oração, a leitura da palavra do Senhor, louvor, adoração e também exercer atividades na casa do Senhor. E Jesus é o nosso maior exemplo de exercer dons vocacionais que Deus deu a ele. Ele veio até nós, nos ensinou muitas coisas e principalmente essa questão de exercer o dom. E como todo mundo sabe, todos nós temos um dom que Deus nos deu, tá? Então fica aí pensando que você não tem dom, porque você tem dom sim, tá? Agora a gente vai tentar descobrir da onde está vindo esse dom, como que eu faço para descobrir esse dom e como que eu faço para exercer ele. E aí vai algumas dicas que nós separamos aqui na nossa revistinha pra gente tentar entender de onde está vindo esse dom. Tia Gé, não tô entendendo, eu tenho dom mesmo, como eu sei para descobrir esse meu dom. Então vamos lá. O primeiro ponto pra gente tentar descobrir esse dom é a oração. Falar com Deus, gente, é sempre a primeira opção que a gente tem que ter. A gente só vai ter resposta se a gente perguntar. Então vamos perguntar para quem sabe, pro nosso Senhor, aquele que deu o dom pra gente, tá? A segunda é a naturalidade. Tia Gé, como assim a naturalidade? A naturalidade é a gente se autoconhecer. Então, vamos tentar, depois de falar com Deus, vamos tentar se autoconhecer. Ver naquilo que a gente tem dificuldade, que aquilo que a gente não exerce muito bem, aquilo que a gente já sobressai um pouco, que tem esse talento para tal área. Então, se conheça, pesquise, desenhe, escreva, ore, pregue, tenta descobrir para aquilo que Deus chamou. Louve também. Eu já tô bem longe dos louvores, porque aqui não rola. O próximo ponto é a necessidade, tá? Como assim? A gente tem que tentar descobrir também o que a obra está necessitando e tentar nos encaixar com aquilo. Esteja disponível
para enxergar a necessidade e também exercer, preencher essa necessidade que a obra pode estar tendo no momento, tá bom? Já que a gente está falando um pouquinho de disponibilidade, vamos falar um pouquinho sobre ela. A disponibilidade também é um ponto muito importante, tá? Se a gente está vendo que tem uma situação ali que não está indo muito bem, ou que alguém precisa de uma ajuda, seja o primeiro, seja disposto a ajudar, tá? Isso também nos faz descobrir o nosso dom. Outro ponto muito importante é o privilégio. O privilégio é a gente ter a valorização, a gente tem que valorizar a obra do Senhor. A obra do Senhor deve ser muito bem valorizada. E o privilégio é a gente colocar isso em primeiro lugar, tá? E outro ponto, o último e não menos importante, é a santidade. Priorizar a vontade de Deus em nós sempre vai nos revelar algo muito bom. Então sempre priorize a vontade de Deus em você, tá? Já anotou tudo aí? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma parábola que Jesus contou. Vamos lá? Certa vez, Jesus contou que um homem partiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes confiou responsabilidades. Ao primeiro, deu 500 moedas, ao segundo, 200 e ao terceiro, 100 moedas. A cada um, ele deu conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 100 moedas preferiu enterrá-las. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 500 moedas relatou que duplicou o investimento e ficou com 1000 moedas. O patrão o elogiou, dizendo que ele havia feito um bom trabalho e o promoveu. O empregado que recebeu 200 moedas também conseguiu duplicar o investimento para 400 moedas. O patrão também o elogiou e o promoveu. O empregado que recebeu 100 moedas disse ao patrão que teve medo de fazer um mau negócio e aborrecê-lo. Por isso, enterrou as moedas e assim não lucrou nada. O patrão ficou furioso e mandou que os outros empregados tirassem as 100 moedas que estavam com ele e dessem àquele que tinha 1000 moedas. Jesus ele contou essa parábola para a gente aprender um pouquinho sobre como a gente pode usar o dom de Deus para engrandecer o nome dele. Hoje que nós aprendemos aqui foi sobre que todos nós temos um dom. Não acredito que talvez você não tenha aí um dom para canto, que você não possa ter um dom para pregação, ou para oração, ou para ajudar na recepção da igreja, para ajudar os outros irmãos. Deus ele encaixa a gente perfeitamente na nossa necessidade. E com essa parábola a gente aprende que Deus ele nos entrega o dom para multiplicá-lo, para impactar outras vidas e para engrandecer o nome dele. Bom, galera, essa foi a nossa lição número 2, tá? Que nós aprendemos, a lição número 8 e a aula número 2 online, que nós aprendemos um pouquinho sobre essa questão de dons, tá? Vamos finalizar ela orando? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença. Senhor, eu tenho certeza, ó Deus, que agora aqueles que não sabiam do dom, eles vão descobrir, ó Pai. Eu profetizo que eles irão descobrir dons espirituais e vão usar isso para a tua glória. Jesus, eu quero te pedir também, Pai, que o Senhor possa, Pai, alimentar ainda mais o dom daqueles que já descobriram, já estão exercendo esse dom. Jesus, eu quero te pedir, fica conosco, nos abençoa e que essa EBD, essa aula, Senhor, possa gerar frutos eternos nas nossas vidas. Espírito Santo, obrigada por tudo mesmo, Pai, em teu santo nome sempre. Amém. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos. Eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês postem nas redes sociais dos pais de vocês, ou se vocês já têm uma rede social, postem um pouquinho sobre falar de dons. Se você tem um dom, de cantar, de pregar, de escrever, de desenhar, poste nas redes sociais falando um pouquinho sobre o seu dom, tá? Alimente dom na vida de outras pessoas. Deus abençoe muito vocês. Mais tarde à noite nós teremos o culto especial da família, então convide sua família também
pra gente ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima. Deus abençoe.